E aí, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Sei que eu fiquei sumido um tempo, mas já faz alguns dias que Deus vem me incomodando para voltar aqui, tá fazendo vídeos no Instagram. E eu vou estar falando com vocês aqui esses dias sobre o livro de Tiago, né? Vou estar pegando aqui alguns trechos de cada capítulo, né? E trazendo vídeos aqui para vocês. Eu não sei quantos vídeos vai sair disso, mas hoje eu vou estar lendo aqui só o comecinho do capítulo 1, que tem algo que Deus vem falando comigo, que tem a ver com o que eu tô passando, né? Eu tenho certeza que pode te ajudar também, tá? Então vamos lá. Tiago capítulo 1, aqui a partir do versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. E aí eu vou estar falando mais em cima desses 3 versículos aqui, do 2, o 3 e o 4, mas eu vou continuar aqui também, que tem algo interessante aqui. No versículo 5, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu acredito que é difícil ter alguém aqui, né, que pode estar assistindo, que não esteja passando por alguma dificuldade, alguma provação, algum problema, né? No mundo que a gente vive hoje, né, eu acho que isso é impossível. É óbvio que tem alguns momentos da nossa vida que praticamente nada está acontecendo e a gente está vivendo um momento bom, né? Mas eu acredito que sempre tem alguma coisinha ali que está acontecendo, né, ao longo do nosso ano, ao longo do mês. E eu não sei o que você está passando, mas esse versículo aqui, essa passagem de Tiago falou muito comigo, né? E pode estar falando com você também, né? E começa assim, ó: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E é engraçado, né? Motivo de alegria, né? Está passando por uma dificuldade, alguma provação, né? E até na Bíblia fala também que no mundo tereis aflições, né? Jesus falou, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E aqui continua: assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. E é engraçado que quando a gente passa por alguma dificuldade, por algum problema, a gente tende a se lembrar mais de Deus, né? A gente tende a buscar exercer mais a nossa fé, né? Porque muitas das vezes a gente faz o possível, né? E já não tem muito o que fazer e a gente entrega na mão de Deus e a gente usa da nossa fé crendo que aquilo vai ser resolvido, né? Então, e às vezes quando a gente está passando por um momento bom, a gente não tem esse pensamento. A gente às vezes não exerce a nossa fé. Então, são em momentos de dificuldade que muitas das vezes a gente busca mais a Deus, que a gente usa mais a nossa fé. Então, isso produz perseverança, isso produz fruto. Então, assim, por um lado é bom a gente passar por algumas dificuldades em algum momento. No entanto, a perseverança deve ser, no versículo 4, deve ter ação completa. A gente tem que continuar perseverando, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma, né? E tem outras versões sem que você continue errando, sem que você erre na mesma coisa. Tem algumas versões que falam isso, né? E eu sei que, assim, existe alguns tipos de dificuldade, de provação, problema que a gente pode estar passando. A maioria deles, né, boa parte, são coisas que a gente mesmo criou, coisas que a gente mesmo fez errado, coisas que a gente plantou e está colhendo, né? Quando a gente tem uma dificuldade na vida financeira ou em alguma outra área, na saúde, muitas das vezes é coisas que a gente mesmo plantou, é falta de organização que a gente teve financeiramente, acomodação, que a gente ficou acomodado por um tempo, ou até mesmo na área da saúde, a gente come mal, a gente não faz exercício, e aí vem uma doença, e aí vem algo na parte da nossa saúde. Então, algumas provações que a gente passa tem a ver com aquilo que a gente faz. Outras provações ou dificuldades que a gente vem passando pode vir do mundo espiritual, né? Pode ser o inimigo, né? O diabo tentando nos atrapalhar, colocando perseguição, colocando problemas, né? Usando pessoas para nos descontrolar, né? E também tem outro tipo de provação, que eu acho que é o que mais está falando aqui nessa passagem, que é coisas que Deus permite. Assim, Deus não é um Deus mau que quer ver a gente sofrendo, mas às vezes Ele precisa nos incomodar para a gente voltar a fazer aquilo que Ele estava pedindo para a gente, aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque às vezes a gente entra, às vezes não, sempre a gente quer entrar numa zona de conforto, né? Nosso cérebro sempre está buscando não gastar energia. Então, às vezes a gente não quer ler a Bíblia, às vezes a gente não quer fazer atividade física, às vezes não, sempre, né? A gente não quer acordar cedo,
porque são coisas que tiram a gente da zona de conforto, né? E o nosso cérebro sempre vive nisso, o nosso corpo, né, nossa carne sempre busca a zona de conforto. E às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada, né, na gente para fazer a gente voltar para o alvo, para o foco daquilo que a gente tem que fazer. E esses dias eu escutei uma pregação também que falou muito sobre a águia, né, que existe vários tipos de águia, mas alguma espécie de águia coloca ali debaixo do ninho alguns espinhos, né, para poder incentivar e incomodar os filhotes a sair do ninho, né? E eu também já ouvi, não sei se isso é verdade, mas que muitas águias jogam os filhotes de cima do monte, de onde eles estão, para que eles aprendam a voar, né? E eu acredito que Deus também faz isso com a gente. Só que quando é Deus nos provando, quando é Deus permitindo alguma coisa acontecer, Ele cuida da gente, né? Ele é nosso Pai e Ele está cuidando. Então tem um limite, né? Deus não vai permitir coisas tão ruins assim, no nível de acabar com a gente, né? Porque Ele não quer isso, né? Mas a gente até vê na Bíblia Jó, né? Que Jó era um homem íntegro, era um homem bom, e Deus permitiu o diabo tocar na vida dele, tirar praticamente tudo, né? Só não tocou nele, na vida dele, né? Não tirou a vida dele. E depois de passar por tudo aquilo, mesmo ele sendo um homem bom, e ele já achando que conhecia Deus, ele fala, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu te conheço de verdade. Então aquela provação, aquela dificuldade produziu perseverança e levou ele para um novo nível, né? Igual fala aqui, até que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Né? Então faltava algo para Jó, e foi só no meio dessa dificuldade que ele conseguiu ver isso e aproximar mais de Deus, entender mais que Deus era. Então, mesmo que Deus solte a gente lá de cima, igual a águia, se a gente não der conta de voar, ele vem, nos pega de novo e vai tentando, né? E tenta outra vez e vai tentando nos mostrar aquilo que ele quer, né? Então, mesmo que você esteja passando por algo, eu também estava ontem refletindo sobre isso, coisas que eu já vim passando ano após ano, e às vezes a gente entra em ciclos, né? Você pode olhar a sua vida, acho que todo mundo, se olhar para a vida para trás, o passado não é um lugar para a gente ficar morando e se frustrando e ficar lembrando, mas a gente sempre tem que voltar atrás, é bom olhar para o passado para a gente ver onde a gente errou, para a gente não errar de novo, entendeu? E eu percebo que muitas pessoas vivem em ciclos, né? Vivem em ciclos, e eu posso ter certeza que você pode olhar para sua vida e você pode ver que tem problemas parecidos acontecendo sempre. E começa a observar sobre isso, começa a olhar e falar, onde que eu estou errando? O que era para eu estar fazendo? O que toda vez acontece a mesma coisa, né? E por que eu estou passando pelas mesmas dificuldades de novo, né? E eu acredito que Deus vai falar com você, né? Até essa questão de eu estar vindo aqui fazer esses vídeos é um pouco sobre isso, né? Acho que já faz mais de um ano que eu fiz os vídeos ano passado e eu parei, né? Por quase mais de um ano e tô voltando aqui agora de novo. Eu já fiz outras vezes isso. Se você olhar meu Instagram aí, você vai ver que tem uma vez que eu falei sobre provérbios, teve outra vez que eu vim de novo. E sempre que eu volto a fazer isso é depois de Deus ter me chacoalhado de novo, sabe? Com alguns problemas em algumas áreas ou alguma coisa que aconteceu. E aí eu volto o meu olhar para isso de novo e venho aqui, né, fazer. Mas é difícil continuar, é difícil a gente ser constante, né, naquilo que Deus pede. Então, assim, se você estiver passando por alguma coisa, por algum problema, como eu falei, pode ser problemas que você mesmo criou, que você mesmo fez alguma coisa errada ou deixou de fazer algo e está passando por isso, ou pode ser algo espiritual e você tem que orar, você tem que perseverar, que isso acontece mesmo, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas também pode ser Deus querendo te mostrar alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu não sei o que você está passando, se é na área da saúde, se é financeiro, se é em tudo ao mesmo tempo, né? Porque isso às vezes acontece, mas sempre Deus quer mostrar alguma coisa, como o versículo fala, né? Que essas aflições, essas provações vão vir para que a gente fique melhor depois disso. E que a gente aprenda, que a gente evolua e amadureça na fé, entendeu? E aqui continua falando, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, né? E será concedida, continua falando o versículo aqui. Então peça sabedoria, peça para Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, o que é que eu sempre estou fazendo errado, o que eu estou errando, qual que é o ciclo que toda vez eu erro e volto nisso de novo, né? O que o Senhor quer de mim? Porque às vezes a gente fica distraído. Acho que hoje essa é a palavra que a gente está vivendo, distração. A gente vive distraído o tempo todo. É o celular, o serviço, é o trabalho, é a igreja, às vezes. E sim, tem como a gente se distrair dentro da igreja, tá? Porque às vezes você está lá fazendo muita coisa e às vezes não está fazendo aquilo que Deus quer que você esteja fazendo, mas você está distraído, você está ocupado. E às vezes Deus precisa vir dar aquela chacoalhada para você olhar para o alvo e ver o que você realmente deveria estar fazendo, né? Então, hoje a gente está aqui mexendo no celular, vendo algo, tomando um café da manhã e está sabendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo,
de um rumor de guerra, disso, da Copa do Mundo, daquilo, do que aconteceu na vida de não sei de quem. Então, é muita informação ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente entra no celular para fazer alguma coisa e na hora que a gente vê, a gente já tá fazendo outra e não fez aquilo que a gente entrou para fazer. Isso acontece comigo direto. E às vezes a gente fala, é o TDAH. Pode ser o TDAH, acho que muita gente realmente tem. Mas eu acho que o que a gente mais tem hoje é excesso de informação, entendeu? É o tempo todo informação vindo e a gente está se distraindo, né? E eu acredito que Deus quer algo para você, quer algo para mim, específico, né, que a gente faça, e às vezes a gente não está fazendo, né? E às vezes você vê aqueles mesmos problemas voltando, não entende por quê, e pode ser Deus te dando um sinal, falando, ó, eu quero que você faz isso, e se eu não te desse essa balançada, você não ia voltar pro que eu queria que você estivesse fazendo, você ia continuar distraído. Porque quando a gente passa por problema, quando a gente passa por dificuldade, a gente volta a olhar mais para Deus. A gente começa a orar mais, a gente começa a ler mais a Bíblia, a gente começa a ver mais pregação, ou a forma que você costuma fazer para buscar essa espiritualidade, né? Ou buscar a Deus, mas a gente volta os olhos para onde a gente está errando, a gente começa a refletir. Então, às vezes é bom, entendeu? A gente passar por algumas dificuldades, né? E continuando aqui, ó, tem uma parte interessante aqui que eu também li, é que fala assim, ó, no versículo 7. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. E aqui é uma coisa que eu falo não só para vocês, mas para mim também. Como a gente é inconstante, né? Igual eu falei, se eu não tivesse parado, ontem eu estava comentando com o Lohan, se eu não tivesse parado de fazer os vídeos desde 2022, que eu comecei até hoje, onde isso poderia ter parado? Mas a gente para no meio do caminho, a gente começa a treinar, a gente para, a gente começa a correr, a gente para, a gente começa a ler a Bíblia, a gente para. A gente não é constante, né? Às vezes a gente é mais constante fazendo coisa que não tem que fazer do que naquilo que a gente realmente deveria estar fazendo. Então, a gente tem que pedir para Deus, mas a gente tem que ser constante, né? A gente tem que se manter firme, perseverar, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. É claro que a gente está aqui só no versículo 8, né? Esse capítulo aqui, o primeiro capítulo, vai até o versículo 27, né? Tem outras coisas aqui que eu posso estar falando, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas é isso. O que eu venho falar para vocês é algo que talvez eu esteja passando também. E que Deus fez eu voltar a fazer isso daqui, a estar fazendo esse vídeo para vocês. E eu digo, dessa vez eu acredito que eu não vou parar. Das outras vezes eu parei, mas dessa vez eu entendi que não é para parar, né? E na Bíblia fala, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E tudo lhe será acrescentado. E às vezes a gente fica buscando outras coisas, né? Para nos suprir. É óbvio que a gente tem que trabalhar, é óbvio que a gente tem que estudar, a gente tem que buscar coisas melhores, eu falo na parte financeira. Mas quando a gente está fazendo aquilo que ele realmente quer, eu acredito que a gente entra no favor dele e as coisas começam a acontecer naturalmente, né? Então é isso. Se esse vídeo falou algo com você aí, né? Deixa o seu comentário, você que ficou até o final, né? Que eu acho que o vídeo vai ficar um pouco grande. Mas era isso que eu tinha para passar para vocês aqui. E esperem os próximos vídeos, tá? Eu vou estar trazendo outros vídeos aqui falando de Tiago e depois eu vou continuar também, né, falando sobre outras coisas, mas perseverem, né, nas dificuldades que vocês estão passando, nas provações e se mantenha firme até o final, pede sabedoria para Deus para entender o porquê e o que Ele quer de você no meio disso, por que você está passando por isso de novo, por que isso está acontecendo de novo, porque alguma coisa Ele quer, alguma coisa você tem que fazer diferente, tem alguma coisa que Deus quer específico para você, né? É isso que eu tinha para falar e até o próximo vídeo.